Eu rodei 3 impressoras multicor aqui no estúdio por 7 dias seguidos, quase 24 horas por dia, foram quase 500 horas de produção real. E uma delas me deixou na mão primeiro, e o mais doido é que não foi configuração errada no fatiador. Foi um detalhe bobo que em produção vira problema fatal. Se você imprime multicor e já passou perrengue, presta atenção, porque nesse vídeo você vai descobrir qual impressora aguentou essa semana inteira sem falha grave, qual travou em silêncio de madrugada e como que eu percebi isso, qual eu tirei da linha de produção porque não deu para confiar e o que ninguém te conta sobre produção real multicor. E para finalizar, o checklist que eu usaria hoje para não perder peça de madrugada. E no final eu vou conectar tudo isso num padrão, porque impressora bonita e silenciosa não significa impressora confiável. Isso aqui não é review de bancada, isso aqui é um serviço real que eu fiz para um cliente. Ele pediu o mascote de uma marca transformado em um boneco 3D, onde eu separei em partes, imprimi, que depois ele ia pintar, e usei impressora multicor, ou melhor, multifilamento, porque eu usei PETG para ajudar no suporte. E aqui, para dar conta, eu rodei 3 impressoras ao mesmo tempo. A Flashforge AD5X, Bambu A1 combo com MS Lite e a Creality High com CFS. Meu objetivo era simples: confiabilidade sob pressão. E não é sobre qual imprime bonito em 2 horas, e sim qual aguenta a produção quando eu preciso entregar. E aqui vai uma regra que eu aprendi na marra: multicor em escala dá problema por conta de 3 motivos. Primeiro, bobina que não encaixa direito, travamento silencioso e purga o resíduo do filamento. E agora eu vou te contar o que aconteceu com cada uma e já já eu te digo qual foi a primeira a dar problema, porque foi por um motivo ridículo. E se você caiu aqui agora, eu sou o Pablo Queiroz, sou especialista em impressão 3D e aqui nesse canal eu te ensino a imprimir peças 3D perfeitas. Para aprender comigo, se inscreve aí. E a primeira impressora que deu dor de cabeça foi a A1 combo com MS Lite. Ela é a mais silenciosa das 3, sem sombra de dúvida. Elegante, moderna, só que para produção eu tive problemas. Primeiro, algumas bobinas simplesmente não encaixam direito no MS Lite. Parece pouco até você ter horas de impressão e perceber que a bobina não estava lá, caiu e o filamento não está sendo impresso. Segundo, teve uma bobina que caiu atrás da impressora, quebrou o conector do MS e aí eu tive que parar de imprimir. E terceiro, em retração eu vi filamento escapando pela lateral da bobina, travava e não conseguia ser puxado. Resultado, ela foi a primeira a dar problema. E nos últimos dias eu fiz o que ninguém quer fazer: tirei ela da produção e continuei somente com 2. Meu veredito: ótimo projeto pontual, mas para produção em escala, que eu tive que trocar filamento, várias bobinas, não passou segurança. E agora vem um detalhe que muita gente não considera: teve uma que travou em silêncio e eu só percebi horas depois. A Creality High com CFS. Tem um ponto muito bom: o CFS é mais compatível com diferentes bobinas, isso ajuda muito. Só que tem o lado B: se a bobina tiver um pouco amassada, torta ou com muito pouco filamento, ela pode travar dentro do CFS. E quando trava, a extrusora tenta puxar, continua tentando imprimindo, o filamento é mordido, você tem que abrir para fazer manutenção manual. E o mais perigoso em produção é isso aqui: às vezes trava em silêncio. Você vai dormir achando que está tudo rodando e quando você volta não tem impressão, você descobre que perdeu horas de peça. Meu veredito: funciona bem, mas exige muita atenção com a bobina. Tem que ser bobina de qualidade, não é você jogar a bobina lá que você vai deixar imprimindo, esquecer e tal. E agora a parte que eu sei que você quer: só uma dessas 3 passou a semana inteira com estabilidade de verdade. A terceira é a Flashforge AD5X. Vou falar do jeito mais simples possível. Foi a única que não me deu falha grave durante essa semana. O encaixe foi perfeito com todas as bobinas que eu tinha aqui. Eu não perdi peça por falha da máquina, e em produção de 24/7, isso é ouro. Teve problema? Teve sim, mas aqui foi por erro meu. Purga acumulada atrás da máquina que subiu e chegou a ficar dentro da máquina. Teve um momento que a torre de purga até caiu e começou a sujar a peça. Não chegou a estragar, mas fica o aviso: presta atenção nisso. Ponto negativo:
ela é um pouquinho barulhenta. Talvez se você trabalha perto da impressora, aqui por exemplo eu costumo usar um fone de ouvido anti-ruído que ele realmente ajuda muito. Veredito, para produção real, ela para mim aqui nesse teste, nesse projeto foi a mais estável. Se você vive de impressão 3D e precisa de constância, essa foi a que segurou o tranco nos 7 dias. E esse teste me provou 3 coisas. Primeiro, impressora bonita e silenciosa não é sinônimo de confiabilidade. O que manda é constância. Segundo, multicor ainda é um pouco sensível. Muita falha vem de fora. Bobina, encaixe, purga e até excesso de calor. Terceiro, produção real é mais sobre manutenção e consistência do que sobre velocidade e design bonito. E o que te quebra não é impressão difícil, é a impressão que trava quando você está dormindo. E isso aqui virou material até para atualizar o meu curso de Moleco 3D com IA, porque o aluno quer ver o mundo real e não somente o cenário perfeito teórico. E se eu tivesse que rodar as 3 máquinas de novo amanhã, esse seria meu checklist. Primeiro, só bobina íntegra, sem amassado, sem nada torta, bem rígida. Segundo, encaixe conferido antes de deixar a impressora sozinha. Terceiro, rotina de purga, não deixa acumular. Lembra sempre de limpar o excesso de filamento que está acumulando durante a impressão. E por último, plano de inspeção. Checa de tempo em tempo se está tudo ok com as bobinas. Isso aqui separa o testar multicor do viver de impressão 3D. Agora me conta aqui, qual foi o pior travamento silencioso que você já teve? Qual foi a maior surpresa que você já teve com as suas impressoras? Comenta aqui embaixo, porque essa é a vida real de produção com impressão 3D. E se você quer um segundo vídeo sobre essas 3 máquinas, comenta aqui para mim qual que é a sua dúvida, que a gente pode pegar as suas dúvidas, as maiores dúvidas, e fazer um vídeo específico só sobre isso. É isso aí, eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo.